Olá, meus queridos irmãos. Venho esse dia trazer aqui uma mensagem, mostrar para o mundo que Deus não está morto, né? Está a referência escrita em 1 João, capítulo 4, verso 7, verso 8, que diz: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Certo? Esta é a mensagem. Aqui é uns folhetos que eu estou fazendo para o evangelismo. Veja só. Eu mesmo criei a arte e fiz. E aqui tem um pequeno assunto, né? Deus não está morto. A pequena reflexão que diz que a gente já lê no texto de 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: Meus amados irmãos, Deus nunca esteve morto, mas o homem é quem morreu diante de Deus, espiritualmente. A referência está em Gênesis capítulo 3 e 3, que diz assim, vou ler para você. Gênesis 3 e 3, aqui é a Bíblia anotada, a Bíblia Thompson, desculpe, que diz assim: que a serpente enganou a Eva dizendo, lá em capítulo 3 fala da queda do homem, de Gênesis: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocais, para que não morrais. A ordenança de Deus foi deixar uma ordem para o homem viver com santidade, mas a desobediência do homem trouxe a desgraça no mundo, a queda, a soberba, a impureza. Que hoje a gente fala do amor de Deus, as pessoas pouco ouvem, porque o seu coração está mais para o lado pecaminoso, que esqueceu de Deus e diz que Deus está morto, que Deus esqueceu dela, mas não. Mas o homem foi que se esqueceu de Deus. E Deus, Ele ama cada um, Quando desobedeceu a ordem de Deus, o homem caiu na tentação. Ali no paraíso, para que eles não comessem da árvore da vida, Deus expulsou por causa do seu pecado. E uma pessoa que transgride a lei, ela não tem mais acesso ao lugar onde está. O emprego, quando um trabalhador transgride a lei trabalhista, ele é demitido do seu trabalho por justa causa e, dependendo da infração, ele pode ser preso. Assim foi que aconteceu com o homem, Adão. Deus deu a ordem e ele, através da sua disjuntora, sua esposa, sua companheira,
transgrediram a lei de Deus. E aí passou-se o homem a ser um homem sem o Espírito de Deus, morto. Mas Deus sempre quis comunicar-se com o homem, porque o homem é uma benfeitoria da obra de Deus, das mãos de Deus. Quando lemos em Gênesis, novamente, lá em Gênesis, ele vai dizer, no começo de Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse Espírito de Deus que pairava, ele sobrevoava sobre as águas. E esse Espírito de Deus é que Deus deu fôlego ao homem do Espírito dele, né? E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Então, se é isso que Deus hoje quer para o meio de nós, que sejamos separados das trevas, sejamos luz, porque Deus é luz, Deus é amor, né? E Ele nos amou desde a fundação do mundo. Está escrito aqui, né? Que Ele nos amou desde a fundação do mundo, né? Antes de criar todas as coisas. Está escrito lá em referência de Efésios capítulo 1, Efésios 1, 4. Então vamos ler aqui. Efésios capítulo 1, 4, que diz assim: pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, né? Porque em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna, né? Certo? Fica esta mensagem para conosco e leve seu coração diante da presença de Deus. Que Deus, Ele não está morto, mas Ele vive dentro daqueles os que buscam a sua santidade. Amém.